Pais, observem que Reinaldo e Ana têm um ministério chamado Pão do Céu, em que eles providenciam para as crianças esse roteiro, que aliás hoje está muito especial, para que ajude as crianças com a pregação da manhã. Nós chegamos na série chamada Bons e Fiéis Despenseiros. Essa é a palavra de número 20 desta série. Eu quero convidá-los a abrirem 2 Reis, capítulo 7. Segundo Reis, capítulo 7. Como nos últimos 2 domingos, eu vou pedir que você mantenha o texto bíblico aberto e nós vamos, ao longo da palavra, expor, destacar alguns textos para todos. Por isso, mantenha o texto bíblico aberto, por gentileza. 2 Reis, capítulo 7. Atribui-se a Martin Luther King a seguinte frase: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Há muita verdade nessa frase. É sobre o silêncio cúmplice dos que jamais deveriam silenciar-se que alguns dos maiores crimes acabam sendo perpetrados. Um pastor alemão chamado Niemöller, ele cometeu o equívoco de, no início, ser simpatizante ao movimento nazista. E, ao final, ele veio a ser um adversário radical do nazismo. Tanto que ele foi parar num campo de concentração. E uma frase dele, muitas vezes atribuída aí, a Brecht ou a Mayakovsky, diz o seguinte: um dia vieram e levaram meu vizinho, que não era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte vieram e levaram meu outro vizinho, que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia vieram e levaram meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para reclamar. Essas frases dizem algo para nós. Quando os bons se calam, os maus triunfam. Nesta semana, ouvimos dizer de uma mulher que foi indiciada criminalmente lá no estado do Espírito Santo por omissão ou negligência. Ela expôs, por sua negligência, crianças ao risco de serem perversamente abusadas. A negligência e a a negligência e a omissão são atitudes. Observe o que acabei de dizer. A omissão é uma atitude, porque não é possível neutralidade nas questões éticas. Não é possível neutralidade diante do bem e do mal. A negligência e a omissão são pecados graves. Esse texto que nós vamos examinar agora nos próximos minutos é a época da monarquia hebraica, do reino dividido. O contexto é o reino do norte, cuja capital é Samaria. Reinava em Samaria Jorão, filho de Acabe, e ao sul
Em Jerusalém, a dinastia davídica tinha no trono o rei Josafá. Essa é a época do profeta Eliseu, sucessor de Elias, que vimos na semana passada. Época dos ministérios dos profetas Elias e Eliseu, essa época foi marcada por muitos sinais extraordinários. E agora Samaria vive uma fome terrível. Não estou falando desse apetite que nós estamos nessa manhã porque estamos cheirando aquela feijoada. Apetite é diferente. Estamos falando de fome. Ela está descrita aí nos versos, no capítulo 6, os versos de 24 a 30. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Isso para comer, gente, para comer. Passado o rei pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode, meu rei, meu senhor. Ele disse: se o senhor te não acode, de onde te acudirei eu, da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Comemos, pois, o meu filho, cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá-me o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou-se as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. É essa fome em Samaria. E aí nos versos 31 a 33 vem a predição de Eliseu, a profecia de Eliseu. E a profecia de Eliseu é que no dia seguinte haveria, preste atenção, você tem uma fome sem precedentes, uma mulher cozinhou o filho, as duas comeram essa criança, e agora Eliseu faz a predição que no dia seguinte haveria fartura, e uma fartura tão grande que se venderia alimento abaixo de preço. O feijão e arroz, por assim dizer, estaria muito abaixo do preço usual. Essa profecia de Eliseu foi tão absurda assim aos ouvidos das pessoas que o capitão disse: isto é impossível. É aí que nós chegamos ao capítulo 7, o verso 3. Diz o texto que havia 4 leprosos que estavam à entrada da porta de Samaria, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco ao arraial dos ciros. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. 4 leprosos morrendo de fome na porta da cidade. Eu dizia semana passada que a lepra tinha 5 características. A lepra separava. O leproso tinha que ser tirado da família, da sociedade, jogado numa caverna ou numa aldeia de leprosos. A lepra separava. A lepra também insensibilizava, porque ela vai furtando a sensibilidade do corpo, ela endurece, ela cauteriza, ela calcifica. A lepra também deformava rostos, extremidades do corpo. A lepra deixa marcas e deformidades, ela mutila e deixa cicatrizes profundas. A lepra contaminava, a lepra é contagiosa.
ela pega. A lepra matava, porque a lepra era uma doença incurável. Esses homens são leprosos, estão com fome, estão para morrer. E eles dizem: o que nós vamos fazer? Não tem como entrar na cidade. Vamos lá no arraial dos Círios. Os Círios haviam cercado Samaria. Vamos lá ao acampamento dos Círios. Se eles nos matarem, morreremos. Se ficarmos aqui, morreremos. Lembra você da profecia de Eliseu, no dia anterior? Algo aconteceu, aí diz o verso 5. Esses leprosos, famintos e à beira da morte, sem esperança, vão ao arraial dos Círios, e agora o verso 5 diz: levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entrando numa tenda, e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e esconderam. E voltaram, e entraram em outra tenda, e dali tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos ao rei. Quando os leprosos chegaram ao arraial dos Círios, observaram uma coisa totalmente improvável. Os Círios haviam fugido em debandada. Aquelas tropas saíram evadidas rapidamente, com medo, e deixaram o arraial com todos os seus recursos e bens e comida. E chegam aqueles 4 leprosos e eles parecem, como diz o ditado, pinto no lixo. Porque eles não acreditam. E eles comem e guardam dinheiro e vêm e vão, e vêm e vão. Mas há uma crucial compreensão desses leprosos. E a atitude que eles tomaram. Observe o verso 9. Quando eles estão ali, desfrutando de toda aquela abundância, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos ao rei, à casa do rei. Não fazemos bem, é a primeira expressão deles. Não se faz bem quando se desfruta da graça de forma egocêntrica. Quando se desfruta da graça de forma egocêntrica, não se faz bem. Eles disseram em segundo lugar: esse é dia de boas novas e nós nos calamos. É pecado grave de omissão não compartilhar a boa nova do que Deus tem feito quando muitos perecem sem ela. Não compartilhar a boa nova do que Deus tem feito, quando muitos perecem sem ela, é um pecado grave. Terceiro, se esperarmos
até a luz da manhã seremos tidos por culpados. A responsabilidade aqui deles, eles perceberam, pela procrastinação, pela negligência, pela demora. Naquela noite, alguns ainda morreriam em Samaria por conta da fome, da privação. Em quarto lugar, eles disseram: agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. A atitude deles foi dupla: ir e anunciar. E você vai observar que essa é a cadência do texto a partir de então. Ir e anunciar. Verso 9. Agora vamos e o anunciemos. Verso 19. Observe lá o verso 19. Mais à frente, o verso 11. Verso 10. Vieram, pois, e bradaram os porteiros da cidade. Eles anunciaram. Fomos ao arraial dos Sírios, fizemos isto, jumentos e tal. Aí verso 11. E os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. O rei então envia mensageiros até o arraial dos Sírios. Agora veja o verso 15, o que os mensageiros fizeram. Foram após ele até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham deixado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Ir e anunciar. Essa é a cadência do que vem após este episódio de graça. O resultado da resolução e atitude dos 4 leprosos está aí a partir então do verso 12 até o verso 20. De fato, Samaria come em abundância. Diz aí o verso 16: então o povo saiu e saqueou o arraial dos Sírios. E assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Que coisa maravilhosa. E o texto termina de uma maneira tão bonita, tão cheia de celebração. Sabe, irmãos, nós podemos estar desfrutando da graça egoisticamente. Quanta riqueza o Evangelho, a Igreja, a Palavra de Deus nos traz. Quanto alimento, quanta fartura, quanta abundância, quanta preciosidade, quanto alimento, quanto ouro e quanta prata, quanta coisa preciosa o Senhor nos traz. Mas nós podemos estar desfrutando de toda essa graça, especialmente a graça dos insondáveis tesouros de Cristo. E estarmos desfrutando disto de uma forma egoísta. A nossa tarefa é ir e anunciar. Ir e anunciar. É basicamente isso que precisamos fazer. Lá no livro de Ezequiel, o profeta fala sobre o atalaia que ficava em cima dos muros das cidades. Ezequiel diz assim: se o atalaia, que é o vigilante, o vigia, o sentinela, ele vir o perigo, e ele não avisar, ele não der o sinal, ele não tocar a trombeta, então ele é responsável. Ele é responsável. O sangue daquelas pessoas requerirei da sua mão. Porém, se o atalaia vir o perigo, fizer soar o alerta, tocar a trombeta, a responsabilidade dele foi cumprida. É isso que ele precisa fazer. Sabe, irmãos, a nossa tarefa
não é amolecer o coração das pessoas. Eu às vezes ouço orações assim: Senhor, amolece o coração das pessoas. Não, em rigor, a nossa tarefa não é pedir que Deus amoleça os corações das pessoas. A nossa tarefa é pedir que Deus nos conceda a ousadia para ir e anunciar. Esse é o nosso papel. Aliás, é isto que Paulo pede. As orações de Paulo são essas: que o Senhor conceda ousadia para ser testemunha do Evangelho, que o Senhor me conceda, que o Senhor conceda aos irmãos ousadia para proclamar o Evangelho. As orações das igrejas primitivas eram exatamente esta. Em Atos capítulo 4, os versos 23 a 31, quando Pedro e João saem do Sinédrio após haverem sido presos, açoitados, eles encontram a igreja reunida. E a igreja ora, Atos 4, de 23 a 31. E é interessante a oração da igreja, uma oração teocêntrica, claro, uma oração centralizada em Deus. E o pedido deles é que Deus exalte a Cristo. E eles dizem lá em Atos 4, 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Irmãos, como é importante a gente compreender essas coisas. Não sei se vocês já viram um jogo de tênis. O jogo de tênis é bem simples. Tem uma quadra, tem uma rede no meio, fica um jogador de um lado com uma raquete na mão e outro jogador do outro lado com a sua raquete na mão. Quando a bola está desse lado, precisa o jogador do lado de cá dar a raquetada. Se a bola está do outro lado, a responsabilidade de dar a raquetada é daquele outro jogador. Com licença da ilustração bem gráfica, é preciso saber quando a bola está do nosso lado e quando a bola está do lado de Deus. Você precisa dar as suas raquetadas quando ela está do seu lado, mas quando a bola está do lado de Deus, você não pode, nem deve, nem deveria tentar ser Deus. Usando uma linguagem muito simples, os arminianos querem dar as raquetadas de Deus e os hipercalvinistas e antinomianos, em geral, esperam que Deus dê as raquetadas que lhes cabem. Nós temos responsabilidades. Quando nossa responsabilidade é fazer o nosso papel, devemos fazer. Nós não somos responsáveis pela forma como as pessoas reagirão ao nosso alerta. Não somos responsáveis por salvar as pessoas. Isto é obra de Deus, porque a salvação vem do Senhor. Mas nós precisamos lembrar que Deus usa os instrumentos que somos nós. Porque a graça de Deus não prescinde dos meios. Os meios são expressão de graça. E se Deus quiser salvar alguém, vai usar sempre meios. Vai usar sempre instrumentos.
E o nosso dever é ir e anunciar. Como a palavra de Deus também fala da importância de não procrastinar. Porque a procrastinação é, em rigor, indolência e omissão. Jesus Cristo, lá em João 9,14, diz: importa que nós façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Há um tempo, quando é muito tarde. Os leprosos compreenderam isto. Haverá um tempo quando será muito tarde. Você já observou como a palavra de Deus fala muito sobre o hoje? O hoje. Em Hebreus 3, de 7 a 13, diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar dos Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Hoje, agora, já. Como é grave o pecado de omissão. O texto que o irmão Vinícius leu aqui, Tiago 4,17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Em Mateus 25, Jesus fala que quando ele vier no seu reino, ele vai fazer como o pastor oriental, israelita, fazia no fim do dia. O pastor oriental colocava as ovelhas à direita, na parte descoberta, porque as ovelhas têm lã, e à esquerda ele colocava os bodes, porque os bodes, não tendo lã, sentiam mais frio. Ele separava, precisava apartar uns dos outros. Isso ele fazia todas as noites, porque tinham seus rebanhos mistos. Jesus disse que quando vier o Filho do Homem, ele vai fazer como pastor, ele vai colocar as ovelhas à direita, os bodes à esquerda. E ele vai dizer a alguns: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E a gente pergunta, mas Jesus usou uma palavra muito dura, que palavra é esta? Por que ele disse isto? O que essas pessoas fizeram para merecer tais palavras? E a resposta é muito simples. Eles não fizeram. Eles não fizeram. Tive fome, não me deste de beber, de comer. Tive sede, não me deste de beber. Era estrangeiro, não me acolheste, não me hospedaste. Estava nu, não me vestiste. Estava na prisão e não me visitaste. E eles perguntarão, mas Senhor, quando nós te vimos assim e não te fizemos isto? Jesus vai dizer, todas as vezes que deixastes de fazer a um destes meus pequeninos, a mim não o fizestes. Ora, e o que isso está dizendo?
que o pecado da negligência e da omissão é grave. É gravíssimo. Tem sido grave. Porque quando o momento é grave, não se pode ficar neutro. Porque não há neutralidade diante do bem e do mal. Não há neutralidade diante das questões éticas. Você está ou não está? Então disseram uns aos outros, quando desfrutavam ali da graça, da abundância, egocentricamente, egoisticamente, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos. Finalizo, irmãos. Nós precisamos pedir perdão por nossas omissões, indolências e negligências. Pedir perdão por um viver indiferente, acomodado, egocêntrico. O pecado faz isto. Vai produzindo a dormência de Jonas. Lembram-se? O barco está em alto mar, e Jonas em desobediência, e vem tempestade grave, o barco está à deriva, e Jonas dormindo no porão do navio, a ponto dos pagãos terem que vir a Jonas e sacudi-lo, e perguntarem: que tens, dormente? Que tens? Pedir perdão por um viver indiferente, acomodado e egocêntrico. Pedir perdão por nossa omissão em ir, e às vezes ir ao próximo. Ir é ir à esposa, ao esposo, aos filhos. Ir é ir ao vizinho. Ir é ir até ali. E nós nos omitimos. É interessante, a igreja evangélica hoje é totalmente narcísica. Assim, culpa os outros e culpa a Deus. Uma igreja consumista, triunfalista. Quer ser servida e pouco servir. Isso não é cristianismo, irmãos. Isso é alguma outra coisa. Está na hora de nós pararmos de culpar os outros e a Deus e vermos onde estão as nossas responsabilidades. Onde está a nossa cota nisso tudo? Onde está a minha cota, a sua, de responsabilidade? Chamamos para nós, na primeira pessoa, os nossos deveres. Terceiro, nós devemos clamar para que Deus nos conceda ousadia e poder para testemunhar as boas novas da abundante graça. E essa igreja, esse é o nome dessa igreja, graça, que desfrutamos
Há muita gente perecendo de fome. E um dia Jesus disse assim: não foi Moisés que vos deu o verdadeiro pão do céu. Porque o verdadeiro pão do céu é meu Pai que dá. O verdadeiro pão do céu é aquele que desce de Deus e dá vida aos homens. Eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão jamais terá fome. Quem beber dessa água jamais terá sede. Se nós comemos desse pão e bebemos dessa água, o que é que nós fazemos? Celebrando uma graça, fechados em nós mesmos, nós fazemos mal, porque esse é dia de boas novas. Que o Senhor nos conceda compartilhar a graça de Deus, como num transbordar da alma em direção ao próximo, em necessidades. Que Deus nos incomode com a nossa omissão, ao tal ponto de cairmos em nós mesmos e percebermos que laboramos em grave problema, em grave erro, quando não compartilhamos o pão com aquele que está faminto. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.